Olá, meu irmão, minha irmã. O Senhor ressuscitou. Feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou. Aleluia. E aqui estou para que possamos lançar um olhar ao texto deste domingo pascal. João 21:9. Um olhar, uma interpretação e para que depois possamos, a partir da palavra, orar. Vamos ao texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. E lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra. O sudário que cobrira a cabeça de Jesus também estava lá. Mas não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. É impressionante, meu irmão, minha irmã, 9 versículos, 7 vezes a palavra sepulcro. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Depois chegam os outros, vêm até a porta, a entrada do sepulcro. Um vê a pedra removida, mas não entrou no sepulcro. O outro chegou depois, viu e entrou no sepulcro. Tudo sepulcro, sepulcro. Acaso não sabe redigir? Não é um bom redator este que escreveu? Longe disso. A insistência no tema e no termo sepulcro, o lugar onde se sepultam os mortos, o lugar dos mortos, aquele sepulcro está aberto. Lá não está o corpo, o cadáver. Vamos observar um pouco mais. Primeiro dia da semana. É o domingo, né? Faz lembrar a criação. Deus que criou o mundo em uma semana. Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada. Por que iria ao sepulcro de madrugada? Ela amava Jesus. Para a experiência de encontro com o ressuscitado, é preciso amá-lo,
então vai reconhecer o alcance da ressurreição. E o significado, mas vamos mais. De madrugada, quando ainda estava escuro. Aqui foi traduzido quando ainda estava escuro. Mas literalmente está escrito assim, quando ainda era noite. Por que estou a lembrar isso? Porque quando Judas deixou o grupo dos 12, no contexto da última ceia, da Santa Ceia, saiu o evangelista João, o quarto evangelista, esclareceu. Judas se retirou. Era noite. Noite faz lembrar trevas. Mas se naquele caso de Judas, as trevas anunciavam a traição, aqui as trevas têm um outro detalhe. De madrugada. A palavra madrugada está escrito a quarta vigília da noite, no texto grego. É a hora mais densa de escuridão, mas que logo a seguir começam os primeiros raios solares a vencer as trevas. Para nós, madrugada pode ser qualquer momento depois da meia-noite. Para eles, não. A quarta vigília da noite é o momento em que a escuridão começa a ceder lugar à luz. É mais intensa, mas está perdendo as forças da escuridão porque a luz está a chegar. Naquela hora, Maria Madalena vai contemplar o sepulcro vazio. Vamos observar. Vê que a pedra fora retirada. Corre então e vai a Simão Pedro. Não se aproximou ela? A pedra está retirada, mas não foi ver o que acontecera? Parece estranho. O que pretende o evangelista com isso? Ele quer que o leitor perceba que o encontro com a percepção de que Jesus ressuscitara não é um ato intelectual, subjetivo e individual. É uma experiência comunitária. Vamos mais. Corre então e vai e diz. Estranho. Isso no presente. O evangelista escreveu no verbo no tempo presente. Por quê? Porque ele pretende que o leitor de qualquer época participe, também ele ou ela, que vá, que diga, que anuncie. Ele venceu a morte. Mas vamos lá. João e o outro discípulo que Jesus, Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E eles saíram. Dirigiram-se ao sepulcro, a casa da morte, lugar em que vivem os mortos, os que já não vivem, aqueles cuja vida se encerrou, e na mentalidade da época, encerrou-se definitivamente. Um correu mais, outro foi depois, chegou depois. Interessante o verbo ver aqui. Maria Madalena vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Na nossa língua portuguesa, ver, o ato visual é o verbo ver. Na língua grega da época, o que foi traduzido por ver, na nossa língua havia 3 verbos. O ver, Maria Madalena viu. O ato visual, percebeu. Vamos mais. Os 2 corriam, mas o outro discípulo correu. Chegou primeiro, inclinando-se, viu as faixas de linho, mas não entrou, viu.
Agora o verbo ver já não é mais o mesmo. Em português sim, lá não. Percebeu para além do imediato, contemplou, verificou. Não é apenas perceber que faltava o corpo lá naquele sepulcro, mas que há algo mais do que apenas o rapto de um corpo, como se queria dizer ou se insinuou à época. Há uma verdade maior aqui. Vamos observar. Viu as faixas, não entrou, então também entrou Simão Pedro. Vê as faixas, o linho por terra, as faixas de linho por terra, o sudário que cobria a cabeça de Jesus dobrado em um canto. O que se fala? O verbo usado é de lá está o sudário, mas não está inflado da presença de um corpo. Um sudário como que se estivesse esvaziado. E o travesseiro que se usava dobrado ao lado. Se se tratasse de roubo, não seria este o modo como tudo teria ocorrido. Dobrar os lençóis significa que há uma autoridade sobre aquela morte, maior do que qualquer outra soberania. Alguém domina, tem autoridade, venceu lá dentro do sepulcro, inclusive lá dentro, lugar da morte. Houve uma palavra soberana que se sobrepôs a qualquer outra potência. A morte tornou-se fraca ante tamanha grandeza de quem por lá passara e por lá estivera. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado ou dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, viu e creu. Outro verbo aqui. Para nós é sempre o verbo ver. Na cultura do tempo é um outro verbo agora, orao, o verbo grego. É aquele que vê para além da realidade material. Percebe? Se a presença do corpo não está aqui, é porque aquela vida que morrera agora vive numa outra condição, estabelecida e autorizada e criada pelo próprio Deus. Ele viu que não se tratava nem de um rapto, que não se tratava de nenhuma outra realidade a não ser que a morte de Jesus se tornou passagem para a ressurreição. Viu e então creu. Isto é, com Jesus, a morte não tem mais nenhum poder. É esta a experiência de Maria Madalena, de Pedro e do discípulo que Jesus amava. Não tem nome, porque pode ser qualquer um que amar Jesus Cristo perceberá que a morte tornou-se pequena ante a força da vida que Jesus Cristo quis trazer aos seus. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia de Páscoa, é a festa da vitória do Senhor Jesus. Não uma vitória dele, singularmente, cujo alcance estaríamos nós a celebrar algo que se restringisse a um triunfo pessoal. É a festa da vitória sobre todo o mal,
que se estende para qualquer discípulo ou discípula de qualquer época, é a mais importante celebração do nosso calendário. E aqui estamos para a leitura orante da palavra. Há pouco foi explicado o texto proclamado, mas agora eu o convido a participar daquela alegria originária. Mediante a leitura orante do Evangelho, João 21:9. Antes, porém, queira fechar os olhos, pacificar a própria interioridade, silenciar, aquietar-se, respirar com calma uma primeira vez, muita calma, internalizar a própria quietude, para que a nossa oração não seja uma sequência repetida de palavras, mas uma participação contemplativa nos fatos que os evangelistas apresentaram como a vitória do Filho de Deus, uma vitória que nos alcança e nos é dada. Respire profundamente, por favor, uma vez, uma segunda vez. Agora vamos, eu e você, pedir, rezar ao Espírito Santo. Solicitar é o amor de Deus, o amor do Pai e do Filho. O Espírito de Deus que habita em nós, desde o nosso batismo. Que Ele venha orar conosco. Que nossos sentimentos, vontade, razão, inteligência, que tudo seja movido instado também por sua presença amorosa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ler o texto novamente, mas não a leitura das palavras e das letras. Vamos ler com imagens. Fechar os olhos aqui e imaginar Maria Madalena, tão encantada que era por seu Senhor, ela o seguia e o amava. Altas madrugadas, muita escuridão, sentimento profundo de derrota e de fracasso e de dor. Ele morreu. Ele fora assassinado pela crueldade de Pilatos e dos chefes religiosos de Jerusalém. E crucificado, era humilhante. Foi até lá para as homenagens ao seu amado, que era agora cadáver. Ela caminha em lágrimas, talvez, e tudo é escuro. E lá, tentemos vê-la. Quem sabe podemos imaginá-la a olhar para o sepulcro cuja abertura antes tapada com uma pedra enorme, agora a pedra está removida. O que poderia pensar? Quem sabe podemos contemplá-la retrocedendo. Não era longe, era bem próximo, onde estariam os discípulos. É madrugada e talvez eles também estejam profundamente, eles também certamente profundamente consternados. Talvez não tenham nem eles dormido.
Lá vão os dois. Ela os avisou. Ela sai de cena na narrativa, mas aqueles dois foram. Com pressa, quem sabe até tropeçam em alguma pedra. Região muito cheia de pedras, muitas pedras. Chegam, contemplam. A luz do dia já começa a se impor. E tudo parece surpreender. Talvez estejam a recordar-se agora de que o Senhor dissera, Ele lhes falara da ressurreição. Entreolham-se. Não sabem bem o que dizer inicialmente. Ela, Madalena, viu. Operação visual. O discípulo, aquele que chegou primeiro, viu outro verbo. Agora, theoreo é o verbo grego. Algo de importante aqui aconteceu. Podemos observar o outro, aquele que Jesus amava. Entrou também ele. Viu. Agora é um outro verbo. Viu e creu. A experiência para os três foi extraordinária. Não sabiam bem ao início o que dizer, mas o último, modelo para todos os outros de quaisquer época, viu, reconheceu. Não fora apenas um cadáver que, revitalizado, saiu de lá. É o Senhor vencedor sobre a morte. Agora fez daquele lugar o espaço da primeira experiência da vitória sobre todo o mal que pode incidir sobre qualquer discípulo de Jesus. É chamado a participar daquela vitória, herdeiro daquele triunfo. A morte, não como morte de um corpo, mas como limite que destrói o homem, a mulher, de qualquer época. Esta morte já não mata mais. É um ato de fé. Agora ponha o seu nome lá, a sua experiência. Eu a minha. Maria Madalena viu primeiro, ainda não entendera a ressurreição, mas amava muito o seu Senhor. Pedro fora, lançou um olhar atento, percebera o alcance, o extraordinário se verificara, mas ainda não sabia dar o novo passo. O último entrou, viu, creu. Vamos pôr a nossa história, a sua, a minha. Facilmente fomos ensinados desde a infância de que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas tendemos a estender essa experiência para depois da morte. Como se a ressurreição de Jesus valesse para nós somente depois que morrermos. Talvez o Senhor queira pedir a mim que eu creia agora e que eu viva agora, não como quem espera a ressurreição para depois da morte, mas que eu viva agora, sabendo que a ressurreição
já é uma graça oferecida a partir da gratuidade de Deus. O Senhor pede que os meus gestos do presente sejam inspirados na fé de que o ressuscitado participa dos meus atos, das minhas escolhas, das minhas palavras. Talvez o Senhor pergunte a mim, em que grau, como é que eu vivo a minha fé no ressuscitado? Algo para depois da morte ou uma alegria e também decisões e comportamentos que apontam para a vitória já alcançada? O Senhor pede de mim, faz-me a pergunta, como eu vivo a fé no ressuscitado? Se é algo para depois da morte, Ele talvez queira me dizer, ainda não é fé. Talvez eu tenha que pedir ao Senhor, nesta Páscoa, um grande dom, o dom de crer na vitória de Jesus, para que eu viva agora como vitorioso, que eu não faça as escolhas de quem não crê, mas que em tudo em mim seja a pronúncia viva da ressurreição já realizada. Que resposta vou dar? É hora da minha palavra orante.